A fórmula ela funciona muito bem, mas você tem que entender que você tem que procurar intensificar os gatilhos. E à medida que você faz essa intensidade mais vezes, cada vez seus lançamentos vão tender, né, num longo prazo estatístico, a ficarem melhores. Então vamos lá, Érico, para começar, que método é esse que mais gerou 6 em 7 para pessoas comuns na história desse Brasil? Nossa, que mais gerou? Quem diria, né? O método que mais gerou 6 em 7, até onde a gente sabe, na história do Brasil. Uma geração de empreendedorismo. Esse método chama fórmula de lançamento. E ele é basicamente um jeito diferente de fazer marketing. Quando eu falo diferente, tá ficando um jeito normal de fazer marketing se a gente continuar fazendo um bom trabalho, mas ele é um jeito diferente de fazer marketing. Porque ele tende a falar com a parte emocional, atingir a parte emocional e irracional das pessoas versus a parte que a gente chama de racional. A maioria das pessoas falam com o racional das outras pessoas, enquanto a fórmula fala com irracional, com emocional, com instinto dessas pessoas. E foi uma grande descoberta que a gente teve lá atrás, 2009 mais ou menos, acho que foi. Acho que em 2009 a gente comprou a fórmula. Final de 2009. Final de 2009 a gente descobriu que quando a gente fala para o cérebro racional, a gente tem uma efetividade muito menor do que o cérebro irracional. O que é o cérebro irracional? O cérebro automático. Naquela época eu descobri que o ser humano ele vem de uma evolução muito grande, desde lá dos tempos da caverna. E tem coisas que a gente sabe racionalmente, conscientemente. Mas naquela época eu descobri que a maioria das nossas decisões são tomadas por um cérebro irracional, um cérebro instintivo. A gente chama ele do sistema límbico. Dois sistemas que existem, o neocórtex está situado aqui na frente e o sistema límbico que está situado mais no miolo do cérebro. O sistema límbico ele faz com que a gente sobreviva e reproduza. Então ele cuida dos nossos instintos de sobrevivência, das nossas emoções e faz com que a gente sobreviva e reproduza. O cérebro racional, ele é uma parte que só os humanos têm e ele cuida mais ou menos, basicamente, da linguagem. A gente consegue falar um com o outro, a gente consegue discutir sobre futebol, esquerda, direita, religião, porque a gente tem linguagem. Cachorro, baleia, jacaré, cavalo, não tem a capacidade de linguagem que a gente tem, porque eles não têm neocórtex, ou como a gente chama de cérebro racional. E na maioria das vezes a gente acredita que o cérebro racional é aquele que toma a decisão. Porque a gente pensa, a gente tomou a decisão porque e a gente justifica esse porquê para uma mensagem, para uma linguagem. Mas muito na maioria das vezes a decisão não é tomada pelo cérebro racional. Ela é tomada pelo cérebro irracional ou sistema límbico. E depois ela até é justificada pelo cérebro racional. E um grande exemplo disso é se a gente racionalmente tomasse nossas decisões, estatisticamente não tinha ninguém de sobrepeso. Por quê? Racionalmente a gente sabe que sobrepeso acelera a morte. E a gente sabe que ninguém quer morrer. Nem quem é mais religioso e acredita que vai para o céu quer morrer para chegar lá mais rápido. Então, muitas das nossas... A gente tem uma batalha interna muito grande entre dois eus das pessoas. A gente, às vezes, quer acordar cedo. Uma parte de nós quer acordar cedo. Outra parte de nós quer conservar a energia para, de novo, sobreviver ou reproduzir. E, falando em reprodução, é impressionante. Se o cérebro racional tivesse poder sobre o cérebro irracional, muitos de nós não estariam vivos. Quantos de nós não, mas vamos falar assim, quantos de vocês já conhecem alguém que reproduziu sem querer? Ou procurou reproduzir sem querer? Não queria, e reproduziu. Ou simplesmente teve um ato sexual. O que é isso? É o cérebro irracional. A fome, a raiva, a calma, tudo isso é controlado pelo cérebro irracional e automático. E na época a gente tinha descoberto um jeito,
né? A fórmula foi um jeito de você conversar com o cérebro irracional. Então parece que faz umas 2 semanas que eu estou conversando com o seu cérebro racional, esse é o que parece. Mas ao mesmo tempo, o que na verdade é que eu estou conversando na grande maioria das vezes pelo cérebro irracional. E como é que a gente faz isso através da fórmula? Através dos famigerados. Como é que você fala com o cérebro irracional? Através dos famigerados gatilhos mentais, que são linguagem, né? São disparadores, gatilhos, né? Como o próprio nome diz, que disparam comportamentos no nosso cérebro irracional. Um dos exemplos de que dispara comportamento é a reciprocidade. Quanto mais eu faço uma coisa boa para você, mais você irracionalmente quer fazer uma coisa boa para mim. Inclusive, quando um inimigo seu faz uma coisa boa para você, você fala, droga, que desgraça, eu não queria que ele tivesse feito alguma coisa boa, agora eu me sinto obrigado. E a gente nasce com isso antes de saber, a gente não faz isso porque alguma coisa, a gente simplesmente faz, porque está instalado no nosso cérebro. E a reciprocidade está instalada. Por quê? Porque lá atrás, quando a gente começou a se desenvolver como espécie, quem tinha reciprocidade, o cara trazia um prato de comida para alguém e o cara, não era prato, né? Mas enfim, o cara trazia comida para essa outra pessoa e isso aumentava a probabilidade dele de sobreviver. Então as pessoas com esse instinto de reciprocidade sobreviviam mais. Entre eles, escassez, né? A gente tende a valorizar aquilo que é escasso, naturalmente, mesmo que a gente entenda a escassez. Tem vários outros, diálogo, conversa, prova social. Então, ao a gente encostar a autoridade, ao a gente falar nessa linguagem de gatilhos mentais, acionando esses gatilhos mentais, a gente vai tender a fazer com que a pessoa crie um desejo de compra muito grande. Então, de novo, se você fez uma proposta para alguém e alguém falou não tem nada a ver com você ou com a proposta. Você só não ativou com integridade, é claro, você não pode ativar mentindo, com integridade os gatilhos mentais. Você só não fez agora. A parte do cérebro que toma decisão. E gatilhos mentais não é ou ativou ou não ativou, né? Tem intensidades, é importante saber disso. Intensidades. E você pode, aí que vem a grande sacada da fórmula, foi o sequenciamento deles. Dependendo da sequência que você ativa, você amplifica o seu efeito. E dependendo da sequência que você não ativa, você não amplifica o efeito. O que eu ia falar? Então é só a pessoa ler um livro porque gatilhos mentais existem livros aí, né? O Cialdini escreveu sobre isso. Então para ela aprender a lançar... O Daniel Kahneman. Então, assim, para ela aprender a lançar, basta ela comprar um livro e estudar bastante o livro deles? Não, porque os livros eles mencionam as notas musicais, ou os gatilhos mentais, mas não mencionam a música, ou as escalas. Então, a música é um conjunto de escalas, notas musicais em sequência. Dependendo da música que você está tocando, uma escala maior, menor, quem é músico sabe, pentatônica, tem as escalas gregas, né? Também os modos gregos. Mas, dependendo dela, ela tem uma série de regras que indicam duas coisas, as escalas. Elas indicam sequência e o músico adiciona tempo. Então, o gatilho mental, no seu ápice, ele vai precisar das notas, da sequência e do tempo. E não adianta simplesmente você repetir uma música. Você repete uma música, mas você tem que entender, se você não entende das regras que regem as notas, o tempo, ela funciona uma vez, mas música não para de funcionar, né? Quando é que música vai parar de funcionar? Não vai parar de funcionar nunca. Quer dizer que eles quebram as regras das músicas? Não. A regra é a mesma, a escala é a mesma. Se você for um teórico, você sabe que a escala é a mesma. A música, o tempo, um pouco da sequência, um pouco da intensidade, mas elas voltam fazendo pelos mesmos ritmos. Então, assim, sim, a gente ensina algumas músicas dentro da forma, né, que é umas sequências, mas a forma é muito mais que isso. A forma são os princípios que regem o timing, a sequência e o tempo. Quando você aprende um pouco disso, você passa a poder improvisar também, dentro da fórmula, né? Deixa de ser uma fórmula.
E a gente, por exemplo, agora, nesse exato momento, a gente não está aplicando a fórmula clássica do jeito que ela é. A gente está improvisando dentro dos princípios. Quem entende isso, às vezes saca. E agora, quando a pessoa começa, eu não aconselho ela a fazer isso. Então, logo no começo, eu sou bem clássico em pedir para ela seguir exatamente a receita. Mas depois que ela faz várias vezes a receita, ela começa a entender fundamentalmente por que a receita é receita. E aí ela começa a improvisar alguns passos dentro daquela receita, dentro daquela série de regras. E existe gatilho mental que é melhor do que outro, que é mais poderoso? Existe o gatilho mental mais poderoso de todos, alguma coisa do tipo? Teve uma pergunta que até uma vez em uma live até me exaltei em responder. Uma das maiores perguntas que me falam: Érico, sou advogado, qual é o maior gatilho mental para mim? Érico, sou empresário, qual é o melhor gatilho mental? É a mesma coisa que o cara falou assim: Érico, sou roqueiro, qual a melhor nota musical para mim? Érico, eu sou um músico de jazz, qual a melhor nota musical para mim? Não tem o melhor, né? Eles funcionam, eles sim funcionam em isolamento, mas eu não consigo nem imaginar usando ele em isolamento. É um orquestramento dos gatilhos mentais. Então, o que você precisa entender? Que não tem gatilho mental melhor que o outro. Ele só é um vai auxiliando o outro, e dependendo de como é que você junta essas peças desses tijolos, você vai construindo uma casa diferente. Mas você tem que entender que eles sempre andam em conjunto. Tem muitos que são muitos clássicos, mas eles sempre andam em conjunto. Mas não é melhor. É que nem você falar: o que é melhor, o pulmão ou o coração? Não sei, cada um tem sua função, mas não tira um. O que é melhor, o pâncreas ou o fígado? Você vai precisar de um pâncreas, de um fígado, de um coração, de um pulmão, em determinada sequência, em determinada sinergia para gerar a vida, por exemplo. E o que as pessoas mais erram quando elas vão implementar, quando elas vão fazer um lançamento, citam da sua experiência e que te vem à cabeça? Tem alguns gatilhos mentais que dá trabalho de executar. Tem uns gatilhos e a gente tende a fazer o que a gente dá menos trabalho, até porque o nosso límbico também está em ação, a gente quer conservar a energia. Então, a primeira coisa que elas não entendem, demora um tempo para elas entenderem, que gatilho mental tem intensidade. Vamos lá, intensidade. Que você nunca vai chegar na mais pura, na maior intensidade daquele gatilho mental. Por exemplo, um dos gatilhos mentais que eu ensino na prova, na fórmula, é prova. Prova é evidência. Você evidenciar alguma coisa. Evidência dá trabalho. Evidência dá trabalho. Tanto é que quando você vai citar alguma coisa aí nas suas mídias sociais, fulano disse isso, ciclano disse aquilo, você não coloca a referência na maioria das vezes, porque dá trabalho, você tem que olhar a referência, tem que checar a referência. Então, evidência dá trabalho. Então, as pessoas tendem a não colocar a evidência. Ou colocar evidência sem evidência, que não é evidência. Só mencionar a evidência. Então, por exemplo, o que é uma evidência? Uma evidência da mim é alguém que fez um 6 em 7. Aí tem vários tipos de evidência. Um testemunho escrito é uma evidência, não é? Mas eu não me conformo só com isso. Eu intensifico o nível de evidências tirando uma foto com todos os meus alunos que fizeram 6 em 7. É uma outra evidência em outro formato. E aí, todo dia, durante essa live de aquecimento, eu estou mostrando uma outra evidência. Já essa evidência dá um pouco mais trabalho do que tirar uma foto. Eu faço uma live diariamente com um aluno que fez o 6 em 7. Hoje vai ter umas 12 e 7. Eu já fiz 5 semana passada. Então é um outro nível de evidência que dá mais trabalho. Eu vejo alunos da fórmula evitando essa evidência. Porque olha só, para você fazer uma live com o seu aluno, primeiro você tem que descobrir quem é o aluno. Aqui nem todo aluno fica falando que fez 6 em 7, fez 6 em 7. Às vezes ele fala, às vezes não fala. Depois você tem que bucar a live com o aluno. E tem que ser meio que naquele horário que, enfim, está pré-estabelecido. Depois disso, você tem que estar lá e fazer essa live, conversar com ele. São mais 1 hora de fazer uma coisa, é um nível de evidência. Para a gente encaixar essa terceira live pra gente deu um trabalho que as pessoas que estão aí, as 2.000 pessoas que estão aí atrás, não têm noção do trabalho que deu. Não tem noção.
Tem um monte de coisa para acontecer para o Érico estar lá, naquela hora, naquele jeito, naquele horário. Parece simples, mas isso cada vez intensifica a intensidade de evidências que a fórmula funciona. Reciprocidade. Vamos lá para reciprocidade. Reciprocidade tem intensidade também. Uma coisa é você fazer um vídeo a cada mês. Bom, nada de errado. Outra coisa é você fazer um vídeo a cada semana. Bom, nada de errado. Outra coisa é você fazer um vídeo a cada dia. Bom, nada de errado. Outra coisa é fazer 3 vídeos por dia. De graça. É intenso. Então você trabalha, eles não trabalham a intensidade do gatilho. Então, essa é um. 2, que eles escolhem os gatilhos que eles gostam e evitam os gatilhos que eles não gostam. Por exemplo, da prova, geralmente é esquecido, porque dá trabalho. O da reciprocidade, geralmente é subutilizado, porque dá trabalho. Então a fórmula ela funciona muito bem, mas você tem que entender que você tem que procurar intensificar os gatilhos. E como é que você aumenta um lançamento do outro? Você pega o mesmo lançamento, com os mesmos gatilhos, e intensifica. E à medida que você faz essa intensidade mais vezes, cada vez seus lançamentos vão tender, né, num longo prazo estatístico, a ficarem melhores. Então, primeira coisa é a intensidade. A segunda coisa é que elas acreditam que o gatilho ele é 100%. Não é 100%. Ele não é 100%. É que nem vacina. Você sabia que eu estava vendo um documentário do Netflix explicando vacina, né? Sabia que nenhuma vacina é 100%? Como assim? Não tem 100% de... Você tomou vacina, você não fica imune. Não tem 100% de eficácia. Sabia disso? Não sabia, não. Pra mim, quando descobriu a vacina, descobriu. Não tem uma vacina que tem 100% de eficácia. Segundo o documentário do Netflix explicando. Mas por que funciona, então? Porque, estatisticamente, ela tem X% de eficácia e fica mais difícil do vírus espalhar, né? Tem menos caminhos para prosseguir. Tem que ter uma coincidência muito grande para ele achar. O que eu quero dizer, o gatilho mental também não é 100% de eficácia. Eu não sei nem quantos por cento. Porque você vai empilhando gatilhos mentais, vai fazendo. Eu só sei que quando você empilha bem, intensifica, o 6 em 7 sai. E o 6 em 7 não significa 100% de eficácia também, né? Pelo contrário. Ele tem uma eficácia, se ele tivesse 100% de eficácia, não era 6 em 7, era 1000 em 7. Porque todo mundo ia comprar, né? Então, essa necessidade do perfeccionismo atrapalham eles. Atrapalham. Outra coisa que eles não entendem, eles não têm fé no gatilho. Tem alguns gatilhos que você tem que ter tempo para ele maturar. Como assim? Tem gente, eu entrevisto aqui, tem gente que demorou 3 turmas para comprar a pessoa da fórmula de Johnson. Tem gente que demora anos. Por quê? Algumas pessoas têm uma resistibilidade maior no gatilho. Você que está me assistindo ainda não comprou a fórmula, vai resistir. Uma resistência, resistibilidade é ruim. Mas uma resistência maior no gatilho. São características dos seres humanos. Então, você vai comprar agora. Outras pessoas vão demorar anos para comprar. Eventualmente vão, porque elas não vão conseguir desver. Mas tem gente que eu preciso criar um prêmio Nobel, ganhar um prêmio Nobel até ela começar a acreditar no gatilho. Gatilho mental do prêmio Nobel. Dito tudo isso, então tem algumas pessoas que elas precisam de um nível de certeza muito grande para entrar. São essas pessoas que demoram muito para ter resultado, porque a vida não é feita de certezas, a vida é feita de probabilidades. Até se você sair na rua, você não tem a certeza que você vai viver. Você tem uma probabilidade, a pessoa acha que tem certeza, é uma falsa certeza. Mas quanto mais certeza você precisa, mais tempo você demora para tomar decisões. E mais seguro você é, e mais você vai ficar na vida que você tem. E eu não estou falando para você ter 0 certeza. Mas aqueles mais inteligentes, aqueles que conseguem tomar decisões baseadas em probabilidades favoráveis. Por exemplo, eu posso sair na rua aqui, a minha probabilidade de voltar bem é razoável. Eu vou sair. Senão, se eu quisesse ter certeza, sei lá como é que eu ia sair. Então, mas algumas pessoas têm mais resistibilidade aos gatilhos e a vida delas andam do jeito que a consequência é.
que é uma vida de certeza absoluta. Elas tendem a não progredir muito. E aí, enfim, são essas pessoas que não foram para o digital. E aí, se você toma uma decisão, se você tem certeza de mais, é bom. Mas se você tem certeza de menos, se você tem certeza de menos, é ruim. Mas se você tem certeza de mais, também é ruim. Porque essas pessoas demoraram para ver os sinais que o digital estava chegando. Precisou ter a certeza deles estarem com o negócio fechado para eles começarem no digital. Agora não é certeza, agora é necessidade, não é aspiração. Mas muitas pessoas começaram anos atrás e agora estão faturando milhares de reais, centenas de milhares. Todo dia eu recebo um novo, quase todo dia, recebo um novo e passo para vocês. Mas é intensidade. E eu acho que você tem que aplicar o gatilho com muita verdade. Quanto mais você tende a manipular o gatilho, mais as pessoas percebem. Quando você aplica o gatilho sem a integridade, ele funciona no máximo uma vez, porque as pessoas percebem. Por exemplo, se você quer manipular a sua esposa, traz uma rosa para ela, com a pura intenção de manipular ela saca. Eventualmente ela saca. Mas se você traz uma rosa porque você quer, de alguma forma, demonstrar o seu amor por ela, de verdade, de coração, vai funcionar. Ela vai ficar feliz e ela vai tender a trazer café na cama para você. Se ela vai sacar isso também, essa é a verdade. Ela vai sacar. Quando ela saca que aquilo que você fez foi com honestidade e integridade, ela vai tender a ser recíproca. Ela não vai conseguir não ser recíproca. Quando ela sacar que aquilo foi feito como uma manipulação, aí ela vai não tender. A escassez é a mesma coisa. Se você tentar mentir escassez, ela funciona talvez uma vez. Mas não funciona mais. Mas quando a escassez é real, ela sempre vai funcionar. É uma das leis mais clássicas da humanidade, que é oferta e procura. Quando há muita procura e pouca oferta, o preço vai aumentar, ponto. Então, buscar mesmo. Se você vai para a reciprocidade, buscar mesmo reciprocidade. Se você vai para a escassez, buscar mesmo escassez, de verdade. De verdade. E seguir o que está sendo descrito lá. Isso é outra coisa que às vezes a pessoa... Ela tenta, por algum motivo, ela entra, mas ela quer fazer do jeito dela antes de fazer do jeito que está dito lá para ser feito, né? Aplicar do jeito dela, né? Fazer do jeito... Isso aí é uma das coisas, Hugo, anota aí, ó, anota essa. Eu tenho eu acho que desses 747 e podcast Faixa Marrom, eu devo ter pelo menos uns 30 pessoas falando que a maior dica que elas dão para pessoas que vão entrar na fórmula de lançamento no dia 6/7 é seguir a receita do jeito que é. A gente podia colocar isso no início da fórmula de lançamento para as pessoas começarem a acreditar. Porque a gente fala e tem certa crença, né? Mas, porque agora a gente usa a prova, olha só, usar um gatilho mental para depois que as pessoas entram para a fórmula, para elas acreditarem para o bem, né? Não é nem para vender, é simplesmente para fazer o que tem que ser feito para gerar o resultado para ela. Porque a gente simplesmente falar, a gente só fala com o racional delas. E o racional delas é fraco, né? Assim como tende a ser mais fraco. Mas quando ela vê exemplos, aí entra a prova social. Aí entra em quesitos do irracional dela. Quando coloca evidências, também vem o irracional. A gente tende a modelar aqueles que fizeram o resultado. Exemplos, aí a gente entra no gatilho mental da semelhança. Alguém vai postar e vai falar isso que se assemelha a eles. Porque tem muita gente que não se identifica com o Érico. Às vezes tem uma realidade diferente. É mulher, é mãe, é alguma coisa diferente do Érico. Mas se ela escutar de uma mulher, mãe de cabelo vermelho também, do mesmo estado e cidade, acabou. A gatilho mental da semelhança vai fazer com que ela acredite mais nessa pessoa. A gente lança a fórmula desde abril de 2013. A gente começou a usar o lançamento do nosso negócio em 2009. Inclusive, recentemente a gente até comemorou os 10 anos do primeiro 6 em 7. Então, desde abril de 2013, cara, a gente já teve muito aluno. A gente já interagiu demais.
E a cada ano a gente aperfeiçoa a forma de ensinar a fórmula. E a cada ano a gente tem mais resultado, tanto para a gente quanto para os nossos alunos. Pra você ter uma ideia, o nosso grupo de mentoria, olha que interessante, nosso grupo de mentoria até maio do ano passado, em um ano, 2019, então dezembro de 2019 até maio de 2019, eles tinham faturado 32 milhões de reais. O grupo de mentoria... Faturamento deles, né? Não a gente. Faturamento deles. Exato. Eles faturaram para o negócio deles, não tem nada, não ganham nenhuma porcentagem disso, nem, além de ficar feliz, não ganham. E em 2020, a gente tem um grupo de mentoria também. Em dezembro de 2020 até... dezembro de 2019 até dezembro de 2019 até maio de 2020, então o mesmo período, um ano à frente, eles faturaram 106 milhões de reais. Aí você pode perguntar, mas o grupo pode ser maior. É maior. O grupo, ele é mais ou menos o dobro de pessoas. Então, se a gente fosse simplesmente dobrar o faturamento, daria 64 milhões de reais. Só que eles não faturaram 64 milhões de reais. Eles faturaram eu acho que foi 109. Não sei se foi 106, mas vamos dizer que foi mais de 100. Se a gente triplicasse o faturamento, dava 96. Então, dava falta. Vocês estão entendendo? Então, assim, mais resultado o que eu falo mesmo. É mais resultado. Então, o que eu quero dizer é que... mais resultado. O que eu ia dizer é o seguinte. Então, cada ano, a gente... É um trabalhão para analisar e ver e melhorar e ensinar a coisa cada vez melhor e cada vez mais pessoas tendo resultado. Então, para você que vai entrar na turma, o quanto antes você aprender isso, melhor para você. Segue o que tá lá. Não tenta fazer do seu jeito. Eu sei que você acredita, mas meu negócio é de... Não no começo, exato. Quando você chegar na faixa preta, aí você pode... Você está permitido a tentar começar a querer improvisar. Mas você pode... Eu não sei, às vezes a pessoa acha, mas meu negócio é diferente, gente. Tem mais de, sei lá, quantos... Assim, conservadoramente, mais de 20 mil alunos. Tem negócio de tudo quanto é jeito lá dentro. Seu negócio não é diferente. Não diferente ao ponto que você imagina. Exato. Ao ponto de você achar que você precisa improvisar nesse primeiro momento. E assim, é muito louco, porque se vocês assistirem as entrevistas do Érico, o que todo mundo fala é, cara, segue a fórmula desde o começo. Eu tentei improvisar, não deu certo. Eu tentei improvisar, não foi tão bom. Eu tentei improvisar. Aí depois de... E tem gente que fica 2 anos improvisando até falar assim, não, peraí, deixa eu fazer o que o Érico tá falando para fazer. E bum, 6 em 7. E muito mais que isso. Então, isso. Eu acho que a Fórmula 2021 vai abrir com esses 20 vídeos de pessoas falando isso. Exato. E aí a gente vai usar os gatilhos mentais. Engraçado que você não usa gatilho mental só para vender. A gente vai usar gatilho mental para fazer com que as pessoas entendam que isso é importante. A gente usa nos alunos, né? Para eles fazerem mais rápido. Exatamente. A gente usa muito gatilho. Cada vez mais nessa nova geração da Fórmula, a gente está usando gatilho mental não para vender a Fórmula, mas sim para convencer das boas práticas que são necessárias para o 6 em 7. Por exemplo, essa de seguir a AFL. Então a gente vai usar o gatilho da prova social. E vai ser muito bom. Eu acho que gatilho mental é tudo de bom mesmo. Então a gente deixou bem claro aqui os erros que as pessoas cometem. A gente deixou bem claro a forma de fazer. Querendo ou não, é geralmente uma pergunta que vem depois. Mas eu acho que ficou bem claro no nosso discurso aqui, né? Por favor, pessoal, segue o que tá lá. E aí, pra gente terminar o nosso episódio, para o pessoal que ficou com a gente aqui até o final, o que seria o próximo passo que essa galera que ficou com a gente aqui até o final, que ouviu a gente até aqui, deveria dar a partir desse momento? Não sei se é o próximo, mas eu vou vou instigar eles a darem um passo para eles verem a eficácia do gatilho mental. Eu quero que eles peguem um caderninho e digite. Escreva o nome de uma pessoa aleatória.
E aí você escreveu o nome dessa pessoa. E aí, sem esperar nada em troca, pelas próximas 8 semanas, toda semana, faça uma coisa inesperada, boa para ela. Traz valor para ela. Eu não sei quem é essa pessoa, mas uma coisa que ela não espera, não pode ter expectativa, porque senão não tem valor, né? O valor tem que ser acima da expectativa. E faz isso, você vê. Simplesmente vai lá e repete isso. E aí espera você ver o efeito. Eventualmente, essa pessoa do nada vai fazer uma coisa boa para você. Escolhe o seu vizinho. Tenta o seu vizinho. Faz uma coisa boa para o seu vizinho por semana. E vê o que acontece. Faz uma coisa boa. Coisa boa que não é esperada. O vizinho é muito fácil de você fazer uma coisa inesperada, né? Num relacionamento mais caseiro, esposo-marido, pode ser também. E aí você tem que achar uma coisa que seja inesperada. Não basta você achar que tem valor, né? Outra pessoa tem que achar que foi inesperado. Que não é comum. Faz isso, semana após semana. E aí você vai ver só o poder disso. Se essa ficha cair, você vai sacar que você vai poder fazer isso com a sua audiência também. E quando você pegar a essência desse gatilho mental, você não consegue esquecer mais o poder que ele tem. É uma das coisas mais íntegras de influenciar alguém, o jeito mais íntegro de se dar alguém. É engraçado, né, que trechos bíblicos lá atrás já falavam isso, né? É dando que se recebe. É engraçado, né, que você não consegue, uma vez eu entrevistei o Saulo, que é, enfim, aluno da Fórmula e também cunhado da Juliana. Na verdade, ele é marido da prima dela, e eu não sei como é que chama isso. Mas, enfim. E ele fala assim, cara, é muito louco, né? Porque você não consegue amor sem dar amor. Você não consegue paciência sem dar paciência. É impossível receber paciência sem dar paciência. É mais interessante que ele fala que é muito difícil você ter perdão sem perdoar. É muito difícil o perdão vir sem perdoar, o amor vir sem... Então tem uma lei que é dando que se recebe. O problema é que as pessoas, elas dão esperando demais. Aí já não é dar, né? Aí já é trocar. Então reciprocidade não é troca. Demora muito para entender. Existe uma linha fina entre dar sem esperar nada em troca e acabar recebendo, ou não. Mas geralmente, estatisticamente, isso vai acontecer. Versus trocar. Trocar não tem reciprocidade. Não tem reciprocidade. Então faz isso com uma pessoa para você ver o efeito que isso vai dar. O dia que essa ficha cair para você entender, não simplesmente conceitualmente, mas você... caramba! Você vai começar a fazer isso com a sua audiência. E no longo prazo você vai ver o que essa doação vai vir. O que essa doação vai vir. Ontem eu estava cogitando se eu ia fazer 747 ou não. Ontem e anteontem. Que a gente está fazendo 3 por dia, por muito dia, e eu cogitei, para eu fazer o 747, eu tenho que fazer uma coisa que poucas pessoas sabem que eu faço, que é acordar às 5 horas da manhã. Tem umas paradas que eu tenho que fazer aqui em casa, que eu tenho que fazer isso antes. E ontem eu falo às 5 horas da manhã, porque eu tenho que fazer essas paradas, depois fazer o 747, e depois eu ia ter que gravar o vídeo de vendas que a gente vai mostrar na Fórmula, enfim, gravei no final de semana. Então eu tinha que, dessa vez não tinha muito jeito, sabe? Eu tinha que continuar acordando cedo. E eu falei, cara, vai ser um investimento. E aí eu entrei no 747 no sábado e eu falei, as 3 primeiras pessoas, ou 2, tinham problema de conexão. Tipo, você está no meio da pergunta e não consegue responder a pergunta, é um desafio para elas. Eu sei que quando a pessoa entra no 747 e tem um problema de conexão, é um desafio para mim também. Eu falei, nossa, será que eu joguei fora meu sábado? E é verdade que quando a gente entra nos fundamentos da Fórmula, não joguei. Faz quase 200 dias. Eu acho que deve estar chegando quase aos 300. Estou estimando, tá? Que eu acordei às 7h47 da manhã e aleatoriamente respondi perguntas. Hoje a gente está fazendo de uma maneira mais estruturada, até porque está chegando perto das pessoas decidirem se elas querem entrar para a Fórmula de lançamento ou não. Para quem não sabe, dia 6/7 eu vou abrir as inscrições para a próxima 6/7 às 5 horas da manhã. 5, 6, 7. Olha... 6/7, 6/7, eu acho que tem alguma coisa aí, hein? Pô, a gente nunca teve uma turma.
Nunca teve uma turma que abriu às 6/7, que eu me lembre. Se teve, passou desapercebido. Então, assim, eventualmente, ano após ano, fazendo isso vai dar certo. Isso tende a dar certo. Eu vou ajudar algumas pessoas. E isso vai voltar. E algumas pessoas vão voltar agora nessa turma, porque sacou, já ligou, chega de desculpa. Eventualmente, uma hora chega, né? Uma hora chega. Uma hora chega de desculpas. Uma hora chega de objeções. Chega uma hora que você tem que jogar o chapéu do outro lado do muro e dar um jeito de pegar. Né? Então, para muita gente vai chegar essa hora, dia 6 e 7. E para muita gente vai ser por causa de um vídeo que eu publiquei em alguma hora que isso ajudou elas. E vai ser interessante. Então, resumindo, dica prática, se você tiver que praticar um gatilho com intenção, com prática, não simplesmente intuitivamente, começa a praticar o gatilho mental da reciprocidade. Escolhe uma pessoa e intencionalmente, sem falar para ela e sem esperar nada em troca, faz isso. Se você quiser praticar e ter certeza que funciona, pratica com 10 pessoas ou 7 pessoas. Uma boa ação inesperada por semana, por 8 semanas. Vê o que acontece para você ver. E a hora que isso cair a ficha, você vai sacar um poder muito mais intenso do que qualquer outro poder, porque ele fala com o instinto, vai falar com o instinto dela. Enfim, é isso aí, Hugo. Dica de hoje. Então é isso aí. Esse foi o episódio de hoje. Valeu, Érico. Um grande abraço. Tchau, tchau.